Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Decidi refazer o vídeo da tração 4x4 da Santa Fé, né? O primeiro vídeo que eu fiz gerou muita polêmica ainda, muitas dúvidas, talvez eu me expressei da forma errada, então resolvi fazer um vídeo muito mais técnico, mais detalhado. E eu tenho certeza, assista esse vídeo do início ao fim, que você vai com certeza aí sanar as suas dúvidas em relação à tração deste carro, que vai desde a 2.7 V6, aquela mais antiga, passando por todos os modelos 2010, 11, 12, 13, 3.5, que é essa geração, e a posterior 3.3, eu acredito que tem o mesmo sistema, mas eu não tenho certeza, tá? Então eu me refiro da 2.7 até a 3.5, e inclusive eu vou passar detalhes de uma forma geral sobre tração 4x4 que vão ajudar você a entender melhor a tração de todos os carros. Bom galera, então eu vou começar o vídeo falando aqui o porquê a Santa Fé leva essa sigla 4WD e não essa. Na verdade são nomenclaturas adotadas pelas montadoras, tá? Vem do inglês Four Wheel Drive e AWD do inglês também All Wheel Drive, que na verdade elas significam basicamente a mesma coisa, né? Tração nas quatro rodas e tração em todas as rodas, mas são nomenclaturas que as montadoras adotaram para diferenciar os diferentes tipos de tração. Os carros que utilizam essa sigla, né, aí na sua lataria, né, na sua nomenclatura, vamos dizer assim, tá? São carros que possuem tração ou optativa, no caso, né, de grande parte dos veículos 4x4, como por exemplo a Pajero Full, a Hilux, a SW4, né, ou seja, que possuem ali a opção, né, de você colocar o carro no modo 4x4. Então o carro geralmente ele anda no modo 4x2, com tração apenas em duas rodas, né? E você tem a opção ali por meio de um botão, por meio de um câmbio de marchas, por meio de uma alavanca, enfim, né? Qualquer que seja o dispositivo, você tem a opção de mudar para o modo 4x4, tá? Com tração nas quatro rodas. E você tem a sob demanda, que seria a permanente sob demanda, que é o caso da Santa Fé, que eu já chego lá, vou explicar, né, com detalhes aí, essa sob demanda, tração sob demanda da Santa Fé. É uma integral sob demanda. Não é a todo momento que o carro vai estar tracionado. Na maior parte do tempo, ela vai estar utilizando tração apenas em duas rodas também. No caso da Santa Fé, somente na dianteira, mas de acordo aí com a situação, com, né, a eventualidade, ela vai acionar o 4x4, mas logo depois vai desacionar quando não haver necessidade. É só sob demanda. E existem esses veículos que possuem essa sigla, a AWD, que já possuem uma tração integral permanente, tá? Ou seja, o veículo a todo momento está tracionado com as quatro rodas. Por exemplo, aí, né, a Mitsubishi Outlander, se eu não me engano, diversos veículos aí da marca também Subaru levam essa nomenclatura devido a esse tipo de tração integral permanente. E para que você possa entender por completo como funciona a tração da Santa Fé, é necessário entender sobre o diferencial. O diferencial é uma peça que só existe no eixo motriz dos carros. O que seria o eixo motriz? Aquele eixo que tem a tração do motor. Então, se o seu carro tem tração somente na frente, na dianteira, ele vai ter somente um diferencial, que vai ser o diferencial frontal. Se o seu carro tiver tração somente na traseira, ele vai ter somente um diferencial, que é o diferencial traseiro. Agora, se o seu carro é um 4x4, logicamente ele vai precisar de um diferencial na frente e um diferencial atrás, porque os dois eixos, tanto dianteiro como traseiro, são eixos motrizes, recebem a força do motor. Então vai ser necessário aí a existência de dois diferenciais, o frontal e o traseiro. E existem alguns carros ainda que possuem um terceiro diferencial, que é o diferencial central, tá? Então eu vou explicar agora a função do diferencial e você vai entender melhor esse esquema aí. Bom, então por quê? Qual a função do diferencial, né? Acompanha comigo o raciocínio. Imagina que essa caneta é um eixo de um veículo, um eixo motriz, né? Ou seja, é o eixo que recebe a força do motor, tá? Então do lado esquerdo vai ter uma roda, do lado direito vai ter outra roda e automaticamente ao girar, né, o eixo, ao receber a força do motor, as duas rodas elas vão girar na mesma velocidade, concorda comigo? Se não existir uma peça que faça com que essas duas rodas rodem livres, elas mecanicamente vão estar ligadas por meio deste eixo
e ao girar o eixo, as duas rodas vão ter que obrigatoriamente girar na mesma velocidade desse eixo. E qual é o problema disso? O problema é justamente em curvas, tá? Quando o carro, por exemplo, aqui como eu fiz a ilustração, está virando para a esquerda, repare que as duas rodas do lado de dentro da curva, elas estão percorrendo uma distância menor do que as duas rodas do lado de fora. Tá? Então, se as duas rodas do eixo motriz girassem na mesma velocidade, o carro ia começar a derrapar, ele ia começar a pingar, como se fosse ali um carro de brinquedo. Então, o diferencial é justamente um conjunto de engrenagens que vai no eixo motriz, possibilitando o movimento livre às rodas. E ele vai jogar mais força justamente nas rodas que têm menos resistência. Por exemplo, aqui nesse exemplo da ilustração, as rodas do lado de dentro elas vão ter mais resistência, mais aderência, enquanto que as duas do lado de fora, pelo fato de estarem ali do lado de fora da curva, vão ter menos aderência, menos resistência. Então o diferencial ele vai jogar mais força justamente para o lado da roda do lado de fora, para que ela gire mais rápido e o carro possa acompanhar o movimento tranquilamente. Bom, então utilizando aqui a minha Pajerinho de brinquedo como exemplo, ela é praticamente aqui um carro de verdade, tá galera? Ela é bem realista, mas mecanicamente falando também ela é bem funcional, tá? Como eu falei, é praticamente aqui um veículo de verdade. Deixa eu mostrar aqui por baixo para vocês entenderem melhor. Esse carrinho aqui, galera, é um 4x4 integral permanente, tá? Ou seja, eu não tenho a opção de desligar o 4x4 dele. Ele está a todo momento tracionado nas 4 rodas. Então, como eu falei, necessariamente existe um diferencial dianteiro, que está aqui embaixo dessa carcaça, e existe também um diferencial traseiro, que é esse daqui, tá? Bom, nesses casos aqui, né, não tem como o carro andar com um 4x4 simples a todo momento. O que seria o 4x4 simples? Qual que é o conceito básico de um 4x4? É você dividir a força do motor por igual entre os eixos dianteiro e traseiro, né? Ou seja, o carro fica dividido com 50% de força aqui e 50% de força aqui, 50-50. Não tem como o carro andar a todo momento assim. Por quê? Da mesma forma que em cada eixo motriz que recebe a força do motor, as rodas precisam ter movimento livre, como eu falei, o diferencial vai mandar mais força justamente para aquela roda com menos resistência, menos aderência. Da mesma forma acontece com os eixos dianteiro e traseiro, com os dois eixos motrizes, se ele estiver andando a todo momento. Então você vai passar por situações em que ora o carro vai precisar de mais força na frente, ora o carro vai precisar de mais força atrás. Não tem como ficar travado, 50-50. Por exemplo, numa ladeira, o carro subindo uma ladeira, ele inicia a ladeira justamente com o eixo dianteiro. O eixo traseiro vai entrar depois na ladeira. Então, nesses casos em que o carro ele é um integral permanente, que você não tem a opção de desligar o 4x4, vai existir a necessidade de um terceiro diferencial, que é esse cara aqui, o diferencial central, que vai fazer justamente essa função, né? Ele vai controlar a força do motor entre os eixos, ora mandando mais força para frente e ora mandando mais força para trás. E é por esse motivo que a Santa Fé não pode ser um 4x4 integral permanente. Pela ausência do diferencial central, o carro fica travado quando o 4x4 é acionado em 50-50. 50% de força na frente e 50% de força atrás. Como eu falei, nenhum carro pode andar dessa forma a todo momento. É por isso que existe um sistema de segurança que eu vou falar mais para frente. Só que o diferencial, em vez de ajudar em situações severas de off-road, ele vai atrapalhar. Imagina essa situação aqui, o carro aqui numa ribanceira com esse pneu traseiro aqui do lado esquerdo praticamente sem aderência, quase que rodando em vão, sem resistência. Nesse caso aqui o diferencial traseiro, em vez de ajudar, vai atrapalhar, porque ele vai jogar mais força nessa roda com menos resistência e aquela roda que tem a aderência do outro lado vai ficar mais fraca. Tá? Então, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Agora imagina uma outra situação. Um carro aqui, com o diferencial central atuando. Então o diferencial central, nesse caso aqui, ele vai mandar mais força justamente para esse eixo traseiro, que é o eixo que está com menos resistência. E por sua vez, o diferencial traseiro vai jogar mais força justamente nessa roda, com menos aderência, e aí é que o carro vai ficar estagnado. Então,
Esses carros que possuem tração integral permanente, logicamente devem possuir outras opções de tração ali dentro do veículo para o proprietário poder alterar a tração do carro, né, para o veículo sair em situações severas de off-road, principalmente com bloqueio no diferencial central, anulando essa função, e aí o carro ficaria com forças divididas por igual entre os eixos dianteiro e traseiro. Você bloqueia essa função, o carro vai ficar 50% de força na frente, 50% de força atrás. E onde tiver, né, existir um diferencial, existe a possibilidade de um bloqueio, né? Então você pode bloquear, né, aqui o diferencial traseiro, você pode bloquear o diferencial central e você pode bloquear o diferencial dianteiro. Aí nesse caso aqui, como ficaria com o bloqueio no diferencial aqui no eixo? Você bloqueando, por exemplo, o diferencial traseiro, o carro ficaria com força por igual nessas duas rodas, tá? Então ele giraria aqui, né? Não existiria, anularia a função do diferencial, ele ia girar com forças iguais, tá? Então existem carros, acredite se quiser, que possuem bloqueio nos 3 diferenciais, traseiro, central e dianteiro. O carro fica praticamente um tanque de guerra, né? Ele sobe até a parede. Bom, agora que você entendeu o conceito básico do 4x4, diferencial e bloqueio no diferencial, vamos falar aí sobre a tração 4x4 da Santa Fé. Bom, então nada melhor que estar em posse aqui do manual para poder esclarecer e tirar todas as dúvidas em relação a essa tração. Eu vejo na internet muita desinformação, né? Pessoas repassando informações que elas nem foram atrás para saber se é verdade, não leram o manual, não entraram no site da Hyundai, né? Enfim, essas informações se espalham de tal forma que ela acaba se tornando verdade, né? E viram ali um mito, uma lenda, tá? Então tudo que eu falar aqui está baseado no manual e eu também entrei no site da Hyundai para procurar informações adicionais, beleza? Bom, o sistema de tração da Santa Fé funciona da seguinte forma, né? É sob demanda. O que isso significa? Que na maior parte do tempo a Santa Fé ela vai estar andando com tração convencional, somente com tração nas duas rodas dianteiras, tá? Quando o carro vê a necessidade, ele aciona o 4x4, quando ele não vê necessidade, ele desaciona. Mas na grande maioria das vezes, na maior parte do tempo, em situações normais, o carro vai estar andando com uma tração convencional, somente na dianteira. E uma coisa que gera muita controvérsia até hoje é esse botão aqui que fica embaixo aqui do lado do volante, do lado esquerdo, lock. Muitos acham que é o bloqueio no diferencial devido aqui à nomenclatura, né, lock, que vem aí do inglês, né, bloquear, travar. Quando que na verdade esse botão, a função dele é simplesmente acionar o 4x4 simples do carro. Quando você aperta ele aciona o 4x4 simples, deixa o carro travado, bloqueado naquele modo 50% de força na dianteira e 50% de força na traseira, tá? Então é isso, é simples, tá? Você aperta o botão, ele vai lá e deixa o carro travado, ele sai daquele sistema de 4x4 sob demanda e entra no modo 4x4 simples. Então aqui ele fala isso: a luz indicadora de bloqueio do sistema 4WD Lock acende-se quando o botão é acionado. O objetivo deste modo consiste em aumentar o poder de tração na circulação em pavimento molhado, estradas com neve ou fora de estrada. Para desligar a luz indicadora do sistema, pressione novamente o botão. Cuidado! Não utilize o modo 4WD Lock em estradas pavimentadas com piso seco ou em autoestradas, pois pode causar ruídos, vibrações e até danificar as peças relacionadas com o sistema de tração 4x4. É aquilo que eu falei anteriormente no vídeo. Nenhum carro ele pode ficar andando com esse sistema de 4x4 simples, travado, 50-50. O carro, quando ele é permanente, quando ele tem a tração integral, né, quando você não pode desligar a tração 4x4 do carro, existe um diferencial central que faz essa função para distribuir forças diferentes entre os eixos de acordo com cada situação. O carro não pode ficar travado. Isso vai forçar o sistema de tração como um todo e vai acabar, logicamente, com o uso prolongado, quebrando peças, diferencial, caixa de transferência, acoplamento. Então é isso que ele avisa aqui, tá? Pela falta desse diferencial central, né, a Santa Fé ela não poderia ficar andando com este modo 4x4 simples a todo momento. Para isso existe um sistema de segurança que desativa o 4x4 simples ao passar de uma determinada velocidade, e é isso que eu vou falar aqui nessa página, tá? Em 5.25 ele vai falar aqui, né, aquilo que eu falei, ó, conduzir o veículo.
Ao dirigir no modo 4WD alto, que seria o 4x4 sob demanda, o veículo funciona da mesma forma que os veículos 2WD convencionais, sob condições normais de operação. Entretanto, se o sistema determinar que precisa do modo 4WD, a potência do motor será distribuída automaticamente às 4 rodas sem a intervenção do motorista, né? Ou seja, sem você precisar fazer nada e sem mesmo você perceber, o carro vai lá, aciona o 4x4 e depois desativa. Ao dirigir em estradas normais pavimentadas, o veículo se comporta como os modelos 2WD convencionais. Aqui sobre o botão Lock. Este modo é usado para subir ou descer ladeiras acentuadas, dirigir fora de estrada, dirigir sobre estradas arenosas ou lamacentas, etc., para maximizar a tração. Este modo começa a se desativar automaticamente ao passar de 30 km por hora e muda para o modo 4WD alto ao passar de 40 km por hora. Então aqui é o sistema de segurança. Ao passar de 40 km por hora, se você estiver aqui com o botão acionado, ele vai desativar essa função e o carro volta a ser um 4x4 sob demanda. Diminuindo a velocidade e baixando de 30 km por hora, ele volta aqui a ativar o modo 4x4 simples do veículo. E aqui ele dá um aviso, né? Nota, ao dirigir em estradas normais, desative o modo 4WD Lock pressionando o botão. Aqui, né, ele continua, dirigir em estradas normais com o modo, né, acionado, principalmente fazer curvas, pode causar ruídos ou, né, vibração mecânica. O ruído e a vibração desaparecerão quando você desativar o botão. Algumas partes do sistema de transmissão podem se danificar pela condução prolongada com ruídos e vibrações. Então é aquilo que eu falei, você não pode ficar andando sempre com o carro assim. E aqui ele avisa também, quando o modo 4WD Lock for desativado, pode, né, sentir um balanço conforme a potência é distribuída inteiramente nas rodas dianteiras. Então quando você desativa o 4x4 simples, o sistema ele vai jogar a força normalmente ali, ele vai jogar toda a força do motor para aquele eixo dianteiro, que é o eixo normal ali de tração do veículo, o eixo convencional de tração, e essa transferência de força, né, vai causar ali um tranco, um balanço, mas isso é normal, não é nenhuma falha mecânica, tá? Geralmente quando você desativa e também às vezes quando você ativa o 4x4 simples dá esse tranquinho, beleza? Mas é normal. E aqui ele fala, né, a condução fora da pista, tá? Este veículo foi projetado para o uso predominantemente, né, para estradas pavimentadas, embora possa funcionar eficientemente fora de estrada. Entretanto, ele não foi projetado para condições fora de estradas severas. Dirigir sob condições que excedam o projeto do veículo ou nível de experiência do motorista deverá resultar em ferimentos graves ou morte. Então aqui também é uma parte muito importante que muitos proprietários da Santa Fé às vezes não se atentam a ler. E eu vejo muitas pessoas falando, né, que o carro, o sistema de tração é frágil, que o diferencial é um problema crônico, vive quebrando da Santa Fé. Muitas pessoas, né, falam isso na internet, mas na verdade não é que é um sistema frágil, tá? É um mau uso por parte dos proprietários. Os proprietários aqui não leem direito o manual e acabam utilizando o carro para um fim, né, para o qual o carro não foi projetado. Logicamente ele vai quebrar, ele não foi feito para um uso do off-road severo, o uso dele é predominantemente urbano, tá? Eu tive uma Pajero Full, eu sei bem o que eu estou falando. A Pajero Full, o diferencial dela é um diferencial, é o dobro da Santa Fé, bem mais parrudo, é como se fosse um diferencial de um caminhão, né? A Pajero Full possui uma série de recursos de off-road que vão ajudar ela nessa situação, como bloqueio no diferencial, coisa que a Santa Fé não tem, né? Então, enfim, esse carro não foi projetado para este fim, apesar de ele ir muito bem, né? Este modo aqui, quando você aperta, né, o botão ali, você deixa o carro travado naquele modo 4x4 simples, 50-50, é como se o carro tivesse um bloqueio no diferencial central, que na verdade ele é inexistente na Santa Fé, tá? Então o carro ele vai muito bem fora da pista, mas ele não foi projetado para isso. Se você ficar forçando o sistema de tração, colocando ele ali a toda a prova, com certeza você vai ter prejuízo aí mais para frente. E para finalizar aqui também, né, existe aqui este recurso que está relacionado aqui com a estabilidade do carro. Alguns chamam de controle de tração, outros chamam de controle de estabilidade. Em alguns carros vai estar com a sigla ESP. Nada mais é do que um sistema que trabalha através de sensores e que monitora o carro, o comportamento do carro. Então se o carro ele vai lá e desliza, se ele perde aderência na estrada principalmente, né, se ele começa a derrapar,
o sistema entra em ação, aciona os freios ABS do carro, que brecam o carro diminui a velocidade e automaticamente o dono consegue retomar o controle do carro. Então basicamente é um recurso feito para a segurança do motorista, muito mais utilizado em vias no asfalto, né, em rodovias, do que propriamente no off-road. Eu não poderia deixar de citar, para finalizar o vídeo, numa peça fundamental nesse sistema de tração da Santa Fé, que é o acoplamento do 4x4, o acoplamento viscoso, essa peça vermelha que vai atrás, ligada ao diferencial traseiro. Então, como eu falei, a Santa Fé normalmente possui uma tração na dianteira. Quando você aperta o botão ali do 4x4, essa peça aqui ela vai acoplar ao diferencial traseiro e o carro vai se tornar aí um 4x4, né? Vai ter tração nas 4 rodas, tá? Através aí desse acoplamento. E como eu falei, né, como é uma tração sob demanda, esse acoplamento também vai funcionar ali, vai entrar, né, em ação através de inúmeros sensores que o carro tem, né? Então, quando haver a necessidade, né, quando esses sensores ali detectarem essa necessidade, o acoplamento também vai acoplar ali momentaneamente para maximizar, né, a tração do carro, para ele ficar com tração nas 4 rodas, e depois, logo em seguida, quando não haver a necessidade, ele vai desacoplar. É um sistema de tração muito inteligente. E, infelizmente, o acoplamento do 4x4 é uma peça muito afetada pelo mau uso dos proprietários, né? No meu caso, do meu carro, essa peça eu tive que fazer um reparo ali, né? Porque o antigo proprietário tinha colocado pneus de medidas diferentes, né? Então ele colocou os 2 da frente de uma medida, os 2 de trás de outra medida, e isso forçou o sistema de tração e acabou afetando ali, né, o retentor do acoplamento. Eu fiz ali com o Clayton, super gente fina, aí um mecânico, indico aí para quem é ali da região de Hortolândia, né? O cara fez um serviço aí super profissional, fez uma limpeza geral, trocou o óleo, que também, segundo ele, não era o óleo apropriado aí para o acoplamento do 4x4. O óleo que vai nesse acoplamento do 4x4 é o mesmo utilizado em câmbios automáticos, tá? Ele trocou, colocou o óleo certo, fez uma limpeza, né? Trocou o retentor e o carro hoje está funcionando perfeitamente. Mas como eu falei, muitos problemas que acontecem nesse sistema de tração da Santa Fé são causados por mau uso por parte aí do proprietário. Beleza, galera? É isso. Espero que agora sim vocês tenham entendido 100% aí esse sistema de tração da Santa Fé. Peço desculpas pela tremedeira, não sou eu, tá? Não é que eu tô aqui com mal de Parkinson, não. É que na verdade eu não sei o que aconteceu com a câmera do meu celular. Eu acho que ela tá pifando. Eu levei ela para assistência e ela voltou assim, ó, com tremedeira. Parece que ela tá com frio. Beleza, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem ligados que logo eu volto com novidades. Aquele abraço. Fui.